Olá, gente. Eu acho que a gente já está começando aqui a nossa live, porque diferente do Instagram, não tem o tempo lá em cima. Bom, boa noite a quem está chegando aí na live. Agora vai aparecer o tempo. Boa noite quem está chegando. Qualquer coisa em relação, algum problema em relação ao áudio, também ao vídeo, pode falar para a gente tentar aqui minimamente ajeitar no fone ou tirar o fone, alguma coisa assim que a gente possa estar melhorando a receptividade aí do áudio. Gente, hoje à noite nós vamos estar discutindo um projeto de lei que, na verdade, é uma atualização de uma lei de 2002, né, que vai de encontro aí a criar nas escolas comissões no que diz respeito à proteção de jovens, de crianças e adolescentes em caso de violência. Mas antes da gente começar essa discussão sobre a PL e trazer aqui as nossas convidadas para estar discutindo e apresentando, eu gostaria de passar algumas notícias, tá? Algumas atualizações importantes para o que vem acontecendo hoje no Brasil e no Ceará. E aí eu vou começar, óbvio, sempre localizando na nossa condição atual de pandemia, né, como vai aqui o aspecto da Covid-19 no Brasil. Nós já estamos em quase 1.500.000 pessoas infectadas pela Covid-19 aqui no Brasil, 61 mil pessoas mortas, né, um dado muito alarmante. Aqui no Ceará, a gente tem 116.519 casos de pessoas infectadas por Covid-19, né, e 6.307 pessoas mortas. É uma situação terrível, né, que a gente vem aqui, sempre que possível, colocando os dados para que a gente fique em alerta. Deixa eu ver aqui, já tem algum comentário aqui? O Adriano, oi Adriano, saudações também a você. Vamos continuar, tá? Com os informes. Gente, nós temos uma campanha, nós que eu falo, o coletivo, uma equipe ao redor digamos que da Ana Karina, né? Mas enfim, é um coletivo de pessoas que a gente está organizando campanha para arrecadação de grana para transformar isso em cestas básicas. A gente vem fazendo isso desde o início da pandemia. E eu vou confessar a vocês que nesse último mês tem sido bem difícil. A situação de vida das pessoas tem piorado, mas a gente está tentando e a gente vai conseguir, felizmente, chegar a montar aí, chegar nas 20 famílias nesse final de semana, que é a campanha SOS Mãe Solo. A gente tirou como prioridade chegar nas mães chamadas mães solos, mães solteiras, né, que são provedoras aí das famílias, e a gente está querendo chegar agora nesse final de semana a 20 famílias, aí no bairro João Paulo II, né, fica próximo ao Janguru Sul. Boa noite, Raquel. E aí a gente quer agradecer quem contribuiu, né, com a campanha de arrecadação financeira para transformar em cesta básica. Quem ainda não contribuiu e quiser contribuir ainda tem tempo, nós vamos fazer as cestas no sábado ainda, né, então tem tempo para quem ainda nos ajudar. O terceiro informe tem a ver com a nossa programação de lives que a gente vem tendo, tá? Todas as terças-feiras a gente está no Esquerda Online discutindo, pautando mulheres. Na quinta-feira a gente está pautando educação. E no domingo, né, final de semana, a gente tem um Assista Mulheres. A Raquel, que está aí presente, inclusive, assistindo a live de hoje, participa sempre no domingo. E nesse domingo a gente vai contar com um filme chamado, um filme documentário, tá? Ferrugem, que ele fala sobre pornografia de vingança e sobre prostituição, enfim, uma série de pautas que nesse momento e em todos os momentos da vida das mulheres é muito importante, mas que a gente vai estar trazendo aqui nesse domingo, que vai ser às 19h pelo Facebook. A gente vai estar transmitindo, discutindo, Assista Mulheres, com o documentário Ferrugem, tá? Então, quem quiser participar, é muito bom que participe, tá? E o último informe, para a gente começar a nossa live, dia 11 de julho, nós vamos fazer a nossa primeira reunião de apoio à candidatura
de uma professora feminista e socialista, sim, para estar na Câmara de Vereadores, né? Então, eu estou colocando meu nome à disposição para esse espaço tão hostil às mulheres, e a gente quer construir um apoio bastante forte para que a gente possa ocupar esse espaço aí de decisão, de legislação, né? A gente precisa avançar em lugares que, em sua grande maioria, são ocupados por homens bem machistas, brancos, enfim, que não representam os interesses da maioria da população. E aí a gente vai estar chamando essa primeira reunião de apoiadores da nossa pré-campanha, tá? Dia 11 de julho, às 4 da tarde. Quem quiser participar, entra aí no bate-papo, diz que tem interesse e a gente, próximo do dia, a gente manda aí o link para poder fazer parte aí desse projeto coletivo, tá? Então, a gente vai começar aqui a discutir o nosso projeto de lei, eu estou chamando nosso, porque é do Renato Roseno, né, eu sou do PSOL, Renato também, e nosso porque diz interesse à escola, né, criar um ambiente saudável para as nossas meninas e nossas mulheres, crianças e adolescentes, e aí a gente trouxe 3 convidadas super especiais, todas elas, né? Tem a Márcia, que é assistente social, é de uma ONG Visão Mundial, e ela tem debatido essa questão da PL, na verdade, a atualização, né, da PL 13.230, que é de 2002, traz aí, resgata e tenta colocar aqui essa atualização para a ordem do dia do que a gente vem sofrendo em relação à violência, também dentro das escolas, e a Márcia ela vai estar pautando aí esse momento aqui para nós, apresentando essa PL, que é tão importante para tornar a escola um lugar menos violento e também um espaço de segurança para as crianças e adolescentes. Oi, Rebeca, boa noite. Vamos passar agora para a Márcia, para ela poder estar abordando melhor aí essa questão. Depois da Márcia, a gente vai passar para Ana Cristina, para a Érica, que a gente inverteu aqui, a gente vai passar para a Érica, que é assessora do mandato do Renato e está por dentro também da construção dessa atualização, né? Todas nós estamos ansiosos por esse debate, e depois a Ana Cristina, que também é professora, é assistente social, enfim, são mulheres que estão pautando e querendo mudanças já na educação, aliás, já há um bom tempo, né, mas a gente coloca sempre a mão na massa e a nossa disposição aí de encarar os desafios, e essa PL, a gente acredita que vem para nos ajudar, né, mais um apoio além do Estatuto da Criança e do Adolescente, outras legislações que a gente tem, né, mas essa PL a gente aposta, sim, que nesse momento vai ganhar uma importância bem significativa para que a gente possa mudar um pouco a escola, tornando um espaço menos violento e mais propício a discussões, inclusive, de gênero, né, de sexualidade, aí, para poder chegar mais junto aí das crianças e dos adolescentes, inclusive oferecendo proteção a todas elas. Bom, então a ideia é começar com a Márcia, tá, Márcia? Você faça aí a sua apresentação aí sobre esse projeto de lei, e bem-vinda aqui, obrigada por ter aceito o convite a esse debate tão importante para todas nós. Fica à vontade. Boa noite a todas, boa noite, Érica, boa noite, Ana, boa noite, Karina. É um prazer enorme estar aqui e falar da PL, né? A gente já vem uma luta muito grande para chegar até aqui, então, e a gente vê a necessidade disso, a gente já vinha discutindo. A discussão sobre a PL, como é muito antiga já, a Lei 13.230, ela é de 2002, e a gente começou uma discussão em 2012, já achando que a lei já tinha 10 anos, já tinha aí 10 anos que não era cumprida. Quando foi 2002, a gente se juntou com alguns coletivos, a Rede Reaja, que funciona muito na Regional 6, ali perto do Janguruçu, Ampuri, aqueles bairros lá. Então, assim, a gente juntou com os pais, os alunos, né, um coletivo que tem lá, a gente, e discutindo a educação, tinha uma comissão de educação, e nessa comissão se via que tinha muitos problemas que era para além do conhecimento cognitivo.
tinha problemas de questão de garantia de direitos humanos dentro das escolas. Então, a escola é um espaço plural, né? O Paulo Freire diz que a escola é um espaço de gente. Então, a gente não pode só ensinar matemática, inglês, português na escola. A gente precisa ensinar também a questão da cidadania. Aí, naquela época, a gente começou a discutir isso, assim, olha, precisa se ter porque acontecia problemas, acontecia questões de violência dentro das escolas. A questão da evasão era um problema, a questão de acesso à escola era um problema, a questão de abuso sexual já era um problema, abuso que acontecia em casa e que a criança vinha e relatava para os professores já era um problema. A gente começou a discutir e levamos esse problema também para o Ministério Público. E quando foi em 2014, 2016, na verdade, quando entrou a promotora, a doutora Elizabeth, a gente começou a fazer algumas visitas nas escolas, querendo entender dos professores por que a gente não cumpria essa lei. Quais eram os entraves. E a gente visitou 50 escolas. Nessas 50 escolas, a gente fazia roda de conversa com os professores e perguntava para eles qual é o entrave da lei. E aí a gente foi lendo a lei, né? E a lei, o que é que ela dizia? Ela trazia responsabilidade para a escola, que não necessariamente é da escola. Tem uma parte da lei que ela vai dizer qual é o papel da escola. Aí ela vai colocar que a escola tem que atender as vítimas de violência. Atender, encaminhar, monitorar e um monte de coisa que os professores ficam assustadíssimos. Então, o que é que eles diziam? Como é que eu, além de dar a minha aula, eu vou fazer tudo isso, né? E professores que de manhã está numa escola, de tarde está em outra, à noite está em outra, uma intensidade também, professores que são de matemática, que não têm muita habilidade com a questão de direitos humanos. Então, eles ficavam apavorados também. E eles também tinham um desconhecimento da rede de proteção. Então, eles falavam muito, olha, a gente tem muita dificuldade, a gente tem medo, né? Tem muitas escolas que elas ficam em regiões difícil acesso, ou então que eles falavam, né, de faixa de gás, assim, entre uma facção e outra, né? Então, na época, tinha as gangues, hoje tem as facções, então sempre muito difícil, eles ficavam com medo também de represálias, porque eles não sabiam como fazer a denúncia, na notificação, né? Eles não sabiam como fazer isso. Isso em relação a todas as problemáticas. Quando se dizia abuso sexual ou exploração sexual, isso ainda era mais grave ainda. E ainda acontecia casos também de professores, de funcionários da escola ter esses casos, que ainda é mais grave ainda. Porque aí você vai ter que vencer o corporativismo, você vai ter que denunciar isso ainda, é muito mais grave. Então, era muito difícil a questão de fazer essa lei valer, porque ela trazia uma responsabilidade para a escola que não era exatamente da escola. Então, o que foi que a gente começou a conversar? Então, vamos juntar os professores, vamos juntar a rede, vamos conversar, e como é que a gente garante que se tenha um atendimento, a prevenção às violências, que esse deve ser o foco, né? Não deve ser o foco imediato na notificação, mas na prevenção, nos direitos humanos, de olhar para a escola, como agora a BNCC vem dizer que precisa ter as competências, né? Então, conhecimento, né? Mas precisa ter cidadania, precisa ter projeto de vida, então ela bota aí 10 conhecimentos necessários, 10 competências necessárias dentro da escola, conhecimento não, desculpa, competências necessárias dentro da escola. E entre essas competências, voltado para projeto de vida, para cidadania, então questões que não é só matemática, português e esse conhecimento. Então, a gente começou a ouvir os professores e começou a elaborar essa lei, né, coletiva. Renato foi o parlamentar que aceitou, porque já conhecia a lei da época, ele aceitou fazer essa alteração, né, ele já tinha participado da lei em 2002, então ele aceita fazer essa alteração, e a gente começou essa discussão, né, que foi ano passado. A gente queria muito alterar a lei para que ela ficasse mais real e também organizasse as funções da rede de proteção. Então, a escola, qual é a função da escola? A escola ela tem que ensinar, ela tem que prevenir a violência, ela tem que estimular a proteção dentro das escolas e ela tem que notificar em casos que ocorram.
Os outros papéis, né, assim, monitorar a questão do caso de violência, aí não vai ser a escola, né, vai ter o conselho tutelar, ela vai encaminhar para o conselho tutelar. O conselho tutelar vai fazer o papel dela, investigar esse caso, se é verdade, se é mentira. Tinha professor que diz assim, como é que eu vou saber se uma menina chega e diz que sofreu assédio, por exemplo, do professor, como é que eu vou saber? Mas aí não já é papel dele. O que o estatuto vai dizer? Em caso de suspeita, você encaminha. Então, isso não estava muito claro no papel. Então, com a nova PL, a gente saiu organizando qual é o papel da escola. O papel da escola é prevenir, o papel da escola é notificar, e o papel da escola também acolher essa criança para que ela se sinta bem, porque ali é um espaço de sociabilidade dela. Então, a gente enxugou aquele peso que estava em cima dos profissionais da escola e colocou de acordo com o que o Estatuto diz. Porque o Estatuto, o que é que ele vai dizer? Que a proteção da infância, ela é feita pelo sistema de garantia, cada qual com seu papel. A escola não tem que investigar, a escola não tem que estar encaminhando para a rede, isso aí vai ser o Conselho Tutelar, mas ela tem que encaminhar para o Conselho Tutelar, que é o órgão que vai acolher e vai fazer os devidos encaminhamentos, ela tem também que fazer a parte dela de prevenção. Então, a gente passou essa PL por coletivo de professores, passou com jovens, passou também com membros da rede, e ela, inclusive com as secretarias de educação também, leram e viram isso, Ministério Público da Educação. Então, a gente fez todo o coletivo para que tivesse a cara, que ao mesmo tempo protegesse, prevenisse e protegesse, ao mesmo tempo desse clareza para os professores de qual é o papel dela, clareza para a família de qual é o papel dela, clareza para as crianças e adolescentes qual é o papel. E foi isso que a PL fez. Né? Então, como é que coloca? Então, ela colocou lá a função da escola, a função da rede, né? Ela articulou, inclusive, com todas as leis, né, que hoje a gente já tem de prevenção ao homicídio, a gente tem lei de prevenção da escuta especializada também, então ela saiu articulando toda essa lei e sugerindo também que dentro da escola tenha um calendário de prevenção às violências. Então, se é 18 de maio, vamos investir, né, na prevenção do abuso, da exploração sexual, se é do trabalho infantil, se é do aniversário do Estatuto. Então, que as crianças comecem a debater, as crianças e adolescentes, e que a gente consiga percebê-los como sujeito de direito. Porque se a gente orienta, se a gente ensina, eles também vão aprender a se defender, né? E eles aprendem. A gente vê a experiência agora do Esposa de Fortaleza, que as meninas estão agora vendo a necessidade de gritar. Então, como elas não foram ouvidas, elas estão gritando aí para que se ouça a voz e o sofrimento delas. O que a PL traz? A PL traz a ideia da comissão, não, na antiga lei, como era que era? Era comissões de maus-trato, comissão de notificação de maltrato. Então, essa ideia da notificação do maltrato já era muito pesada, então assustava demais os professores. A gente muda o nome, e como é que fica o nome? Comissão de prevenção e proteção às violências dentro das escolas. Então, essa comissão, o que ela vai fazer? Ela vai, o peso maior é na questão da prevenção, na questão do acolhimento das crianças e adolescentes, é saber que dentro da escola ela tem um espaço que ela pode falar, é saber que ela pode ser ouvida, é saber que vai chamar outros atores da rede. E na PL também fala da importância dos atores apoiar a escola. Porque se tem um ator muito importante, né, para a prevenção às violências, né, na cidade, no estado, seja onde for, é a própria escola. Então, onde é que tem muito? Se a gente quiser encontrar 1000 crianças numa tarde, a gente vai para onde? A gente vai para as escolas. Então, se a gente quer fazer a prevenção, a gente vai para lá. Então, a escola, ela precisa ser vista dessa forma, e o PL vai dizer, olha, precisa de ter uma comissão, essa comissão precisa se preocupar com a prevenção, e quando acontecer os casos, né, porque quando você vai, por exemplo, Rede Aquarela, quando vai para uma palestra de abuso sexual, dificilmente não tem 1 ou 2 casos, né? Quando ela vai na escola, dificilmente terminou
o momento lá com as crianças, com os adolescentes, tem casos, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Agora, isso está vindo à tona, então, mais do que nunca, a urgência agora da gente discutir a escola como papel, como espaço de prevenção às violências e de direitos humanos, de discutir gênero, sim, de discutir sexualidade, sim, de discutir a questão da prevenção ao suicídio, sim, né? Então, todas isso que afetam as nossas crianças. A gente precisa não estar mais jogando para debaixo do tapete. E um colega meu, professor, né, disse uma semana passada que tem alguns assuntos dentro da escola que às vezes é indigesto. Eu achei muito legal essa palavra dele. E aí, por ser indigesto, como, por exemplo, o abuso, como, por exemplo, a menina sofreu aí assédio pelo professor, é muito indigesto para a escola. Imagina, a diretora ter que lidar com isso, toda a escola ter que lidar com isso, isso é indigesto. Mas isso precisa ser falado, isso precisa ser conversado. Então, a PL vem como um reforço para a gente dizer assim, essas comissões que o Estatuto já fala, né, ele vai falar aí no artigo 13, no artigo 56, no 245, ele já vai dizer, deixar o professor de fazer isso, já está descumprindo a lei. Então, já tem um artigo. Se não tivesse a lei, né, tem alguns estados que estão implementando as comissões de prevenção, independente da lei, mas ele disse assim, a gente não tem a lei, eu digo, pode criar a lei para regulamentar na sua, e é importantíssima a lei, para regulamentar no seu município. E a lei, ela é baseada no estatuto, né? Então, diz assim, eu não vou cumprir porque é uma lei municipal, é uma lei estadual, no nosso caso, mas ela está baseada nesses artigos do estatuto, que vem dizer sobre a prevenção. O que a PL, ela avança, é porque ela vai dizer, inclusive, como, você pode fazer uma comissão, né, que aí o Renato fala isso com muita propriedade, que é uma comissão para eu não dizer assim, não, eu, Márcia, professora, fiz uma notificação e mandei para o conselho tutelar. Não, o que a PL diz? Olha, faz um relatório, né, esse relatório quem é que assina? A comissão. E o conselho tutelar que vai dar encaminhamento, né? Em casos, claro, que vai acontecer casos muito graves que alguém pode ser chamado para esclarecer, mas na maioria dos casos, o próprio conselho tutelar vai dar encaminhamento disso. A gente precisa avançar, inclusive pensando na proteção dos professores também, daqueles que estão lá no campo, que estão na linha de frente. Então, essa é a ideia, né, que a gente precisa agora avançar e precisa agora defender o direito de criança e adolescente. Uma última coisa que eu queria falar também é que o grande problema é que a gente coloca também o peso para os professores para eles resolverem tudo. Então, a gente quer que o professor seja psicólogo, quer que o professor seja assistente social, quer que o professor faça buscativa, quer que o professor ensine matemática, faça reforço, faça tudo. E aí fica muito difícil, porque o professor fica, assim, muito sufocado. Então, a gente precisa entender, né, e aí tem outra lei também tramitando, a importância de outros profissionais dentro da escola. Né? Assistentes sociais dentro da escola, psicólogos dentro da escola. Né? Então, isso é fundamental. A gente tem problemas gravíssimos que só aqueles profissionais que hoje estão, só eles não dão conta. Então, a gente precisa ver esse espaço plural. Não é à toa que aí eu vou terminar minha fala de novo com o Paulo Freire, quando ele diz assim, a escola é lugar de gente, é lugar de poesia, é lugar de relacionamento. Então, a gente não pode pensar nela como um espaço só de conhecimento cognitivo, mas sim de um conhecimento plural. Por isso, não dá para pensar na escola só como professores, né, só como educadores, mas tem que chamar os outros profissionais que venham contribuir para o trabalho com a família, o trabalho de buscativo, o trabalho com os adolescentes, o atendimento. Né? Então, isso aí a gente precisa garantir. Assistentes sociais, psicólogos, né, os psicopedagogos no atendimento das crianças que precisam de fortalecer os seus conhecimentos. Então, a APL, ela traz essa discussão e ela faz isso, ela faz com que a gente reflita sobre várias questões de violência, né? A violência sexual, mas outras violências também. Então, obrigada, acho que o meu tempo terminou, né? Então, é isso, e aí a gente abre para o debate, né? Eu vi aí que tem algumas pessoas presentes aí, Raquel, Lúcia, então, um abraço para vocês, pessoal, e depois a gente vai para o debate. Sim,
Muito obrigado, Márcia. E aí eu queria exatamente agradecer aí a participação de algumas pessoas que estão nos assistindo, Adriano, Raquel, Alice, Kaline, Rebeca, Lene, Lúcia, Márcia, Ícaro, Marcos, Tassiana, Bezaliel, beijo, e o Eduardo também, enfim, outras pessoas aí que não deu para pegar o nome de todos, de todas, tá? E aí estão fazendo algumas colocações importantes, mas antes da gente abrir mesmo para o debate, a gente está ainda no espaço de apresentação através das falas das companheiras, né, que traz a sua visão aí sobre o espaço escolar e sobre o projeto de lei também, e aí a gente passa para a nossa próxima convidada, ela que é professora e, óbvio, tem muito a contribuir, porque é assessora também do Renato, e está aí com a mão na massa diante desse processo de atualização aí da lei. Então, vamos passar aqui para a Érica, minha colega professora do Estado do Ceará. Érica, fica bem à vontade de apresentar. Então, boa noite, gente, a todas e todos. Queria agradecer o convite da Ana Karina, é uma satisfação dividir aqui essa mesa digital com a Márcia, com a Ana Cristina e com todas as companheiras e os companheiros que estão aqui assistindo conosco. Bom, eu queria dividir minha fala a partir dos dos meus dois lugares de atuação, né? O primeiro deles é como docente da rede estadual, né? E me pego também em muitos elementos da fala da Márcia, que começou e terminou falando, mencionando o nosso mestre, né? Paulo Freire, que tanto vem sendo atacado nos últimos anos, né? Mas para nós continua sendo uma referência do que para a nossa concepção de educação, né? Do que é essa educação, né? Uma educação libertadora, dialógica, né? Acolhedora, né? Onde a escola seria, vamos dizer assim, o ponto de encontro de todos esses diálogos para essa socialização, esse acolhimento e a construção do conhecimento que está para além, inclusive, dos conteúdos, né, curriculares, que a gente tanto tem debatido agora durante essa pandemia, que é a coisa que menos a gente tem conseguido fazer, né, enquanto docentes. Mas o nosso papel nesse período tem sido muito de acolher, de entender qual é a situação de gravidade de cada uma das famílias, dos nossos alunos e das nossas alunas, de tentar garantir que eles mantenham o seu contato com a escola, que eles mantenham contato com a ciência também. Então, entender que a escola ela é um ambiente plural, diverso e deve ser cada vez mais acolhedor. E que essa escola também está dentro dessa rede de proteção, né? Que a Márcia mencionou muito bem. A escola faz parte dessa rede de proteção, né? E às vezes a gente, enquanto docente, enquanto gestor e gestora, ou enquanto funcionário e funcionária da escola, a gente esquece disso, né? Então é muito importante a gente lembrar de que a escola faz parte de toda essa rede de proteção de meninos e meninas. E aí, talvez, esse fato do Exposed Fortal, né, também teve o Exposed Cariri, talvez nos traga, né, como a Márcia usou o termo, né, essas meninas gritando, né, por socorro, por ajuda e demonstrando que a gente precisa dar mais atenção a outros setores e outros elementos que são escamoteados e que normalmente a gente, né, são indigestos, como ela falou, a gente tenta não tratar na escola, mas que é fundamental a gente falar, cuidar, para que de fato haja prevenção e proteção. Então, se as escolas estão fechadas, né, fisicamente nesse momento, por conta da pandemia, né, do novo coronavírus, a gente não pode esquecer que a gente continua cumprindo esse papel, ou pelo menos deveria, né, enquanto escola como um todo, continuar cumprindo esse papel de proteção. Então, na medida em que esses casos vêm à tona, né, pela internet, e há quem fale, né, do tribunal da internet, de que tudo precisa ser rápido e imediato nesse tribunal, né, aqui
através das mídias, é importante a gente lembrar que, uma vez que essas escolas estão fechadas e várias outras instituições estão com os seus acessos mais dificultados, né? Talvez essa rede aqui, as mídias, sejam o único espaço onde essas meninas podem gritar por socorro, né? E acaba que nos chega de forma assim, não só atabalhoada, mas sobrecarregada, né? Porque foram diversos casos, né, de diversas escolas públicas e privadas que, inclusive, nos assustam, né? Inclusive colegas, né? Que você fica, nossa, nunca pensei, né? Mas e se a gente, né, mulher adulta, a gente se assusta, se impressiona e fica incomodada, imagina para crianças e adolescentes. Então, mais do que o susto, né, que nos pega assim de primeira monta para nós profissionais, acho que a gente tem que se debruçar nesse cuidado e nessa atenção, nessa escuta cuidadosa, né, acolhedora, sigilosa, inclusive, né, para garantir a proteção dessas meninas, né? Então, tem relatos de meninas de 12, de 13, de 14 anos, relatos assim impressionantes, e que precisam ser devidamente acolhidos, elas terem essa escuta cuidadosa, como eu já falei, e as instituições, né, cumprirem o seu papel para dar encaminhamento, averiguarem, e, enfim, dar prosseguimento aos processos, se for o caso, né? Então, desse lugar de professora, eu e várias outras companheiras, né, que inclusive estão assistindo aqui, a gente tem feito uma força-tarefa para que a gente possa acolher essas meninas, entender os casos, né, ficar à disposição, né, tenho me colocado o tempo todo à disposição, enfim, inclusive se estiverem assistindo aqui as minhas alunas, a completa disposição para fazer essa escuta cuidadosa e dar os devidos encaminhamentos. Por outro lado, eu também atuo nessa assessoria parlamentar, que é participando em vários, né, em vários setores, em vários momentos, tentando contribuir, por outro lado, nessa perspectiva legislativa, hoje, através do mandato do deputado Renato Rosendo, no PSOL, onde a gente construiu, né, no ano passado, um grupo de trabalho interinstitucional para que a gente pudesse fazer a atualização, vamos dizer assim, da lei para implementação das comissões de proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes. E a Márcia já apontou vários elementos aí desse histórico e da necessidade dessa atualização, né? Ela falou uma coisa muito importante que se refere ao fato de que a escola sempre é demandada, né? A escola cabe uma série de demandas, de respostas, exatamente porque aglutina essa diversidade, essa pluralidade da sociedade, né? Como ela disse bem, se você quiser encontrar muita gente num só momento, você vai numa escola, né? Na escola, seja na cidade grande, seja na cidade pequena, você vai encontrar numa manhã, numa tarde, facilmente, né? 200, 300, 400, né? Ou outras escolas maiores, 1.000 estudantes ao mesmo tempo. Não à toa foi uma das coisas que primeiro foi fechada, né? Para diminuir o contágio do novo coronavírus, porque você concentra muita gente mesmo. Então, para essa escola, cabem muitas tarefas, né? E essa da notificação da violência é uma também extremamente importante, né? Lembrando desse posicionamento da escola dentro dessa rede de proteção, mas exatamente porque essa escola sempre está sendo demandada para cumprir diversas tarefas relacionadas a outros eixos da sociedade, né? É que há uma dificuldade de determinadas ações elas caminharem dentro das escolas, né? Sejam as escolas públicas, sejam as escolas privadas, as estaduais e as municipais. E quando se trata de assuntos, né, que são considerados tabus, aí é que você tem uma dificuldade maior. Então, fazer a atualização através desse projeto de lei
além de tentar lembrar desse papel da escola dentro da rede de proteção, tem o intuito, como a Márcia falou muito bem, de deixar muito nítido qual é a função de cada instituição dentro dessa rede de proteção. Então, a escola ela vai precisar trabalhar exatamente nesse plano de prevenção a essa violência. E qual é o elemento que a escola tem de primordial para isso, né? É o processo mesmo pedagógico, né? E, às vezes, as pessoas ficam achando que isso é muito complicado de fazer, exatamente porque mexe com tabus, pode envolver a família. Nesse caso do Exposed, está envolvendo o profissional que lida com aquelas estudantes cotidianamente, né? Na maioria dos casos, foram expostos os docentes das escolas. Então, como é que eu vou trabalhar esse plano de prevenção? A gente tem o auxílio de outras ferramentas, a partir, inclusive, de diversas legislações, algumas delas, inclusive, o nosso próprio mandato contribuiu bastante nesse processo, que faz com que a escola tenha espaço, não só legislativo, mas também pedagógico e interinstitucional, para trabalhar temas, né, que, inclusive, estão sendo constantemente ameaçados no último período, que é a questão de gênero, diversidade, enfrentamento à violência doméstica, enfrentamento ao racismo. Então, a gente contribui também com a produção de legislações que envolvem a Semana Maria da Penha, que acontece em agosto, assim que nós voltarmos das férias, né? A rede estadual entrou em férias hoje, né? Só volta em 1º de agosto, seja presencial, que é outro tema, né? De dificuldade no momento para a gente trabalhar, seja à distância, né, através do ensino remoto. A Semana Maria da Penha acontece em agosto, exatamente homenageando, né, a nossa lutadora, né, que enfrentou essa violência doméstica. É uma semana destinada a trabalhar essas questões de prevenção ao machismo, de prevenção, de enfrentamento à violência, de exibição dos canais de denúncia, das outras instituições que podem colaborar nesse processo de apoio, né, a partir do momento que você tem uma denúncia. Outra semana que é agora, né, que foi agora em maio, a Semana Janaína Dutra, que trabalha com que é para prever o trabalho, o desenvolvimento de ações, debates, rodas de conversa, enfim, várias ferramentas metodológicas para trabalhar a questão da diversidade sexual, né? Nós tivemos agora no dia 28 de junho o dia do orgulho LGBTQI+, né? Então, a gente precisa também trabalhar, porque também essa população LGBT é bastante afetada no universo escolar. E assim como também estão previstas em legislação, e a Secretaria de Educação, eu percebo, tem tentado aumentar, né, a possibilidade de desenvolver isso na escola, através do seu núcleo de gênero e diversidade, outros assuntos como o enfrentamento ao racismo, a prevenção aos homicídios de jovens, que também foi uma contribuição nossa, uma semana que deve acontecer na semana em novembro, né, relembrando e homenageando aquelas vítimas da chacina do Curió, assim como também a semana de conscientização e prevenção ao homicídio. Então, esses exemplos que eu estou dando, não só porque existem na legislação e foi uma contribuição nossa, mas são espaços que já também estão previstos, estão sistematizados, estão indicados e que podem ser desenvolvidos na escola, né? Devem ser desenvolvidos na escola, seja no momento presencial, seja nesse momento à distância, né? Se a gente está tendo dificuldade, né, de diversas ordens, a gente também está com dificuldade de falar sobre esses assuntos com essas atividades remotas, mas isso não pode, né, ser deixado passar, tanto é que, como a gente está tendo dificuldade de fazer isso, as meninas, né, muito encorajadas, conseguiram fazer essa exposição através da internet. Meu tempinho está acabando, eu queria só lembrar de algumas coisas que acho que a Márcia já pontuou em relação ao registro, né? Porque o que tem acontecido, as pessoas chegam para mim, Érica, e agora, o que eu faço? Eu mando a menina ir para a delegacia, faz um BO, o que faz, né? Fica todo mundo no alvoroço, o que eu digo para uma menina quando ela chega para mim e diz que tem um relato de violência?
Sim, a escola deve cumprir esse papel de acolher essa denúncia, né? A Márcia colocou muito bem. Ah, Érica, a legislação não foi aprovada ainda. Não, não foi. A primeira legislação lá, como a Márcia falou, foi aprovada, as escolas não implementaram, a gente está nesse processo de atualização com a proposta de lei agora. Ela está em tramitação na Assembleia, passou apenas pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Hoje, inclusive, foi pautada na sessão, nas comissões, né, da Assembleia. Um deputado pediu vistas, então o processo só vai ser retomado na próxima semana. Ela ainda deve passar pela Comissão de Infância e Adolescência, Comissão de Educação, de Trabalho e Serviço Público e a de Orçamento e Finanças, para poder chegar no plenário. Cada espaço dessas comissões que tramitam, né, são comissões temáticas, comissões técnicas, há sempre o debate na casa, então é importante que a sociedade também acompanhe, né, para que a gente fortaleça esse debate e o mais rápido possível a gente consiga a aprovação. Mas a aprovação da lei também é só uma etapa, né? É uma etapa difícil, é duro, o projeto está lá desde 2019, né? Mas para chegar lá na ponta, para que exista na escola, a gente precisa de participação social, conscientização das docentes e dos docentes. Então, eu faço aqui um chamado, né? E principalmente para as companheiras professoras, né? Que se fortaleçam entre si, né? Façam um trabalho conjunto, reúnam as suas professoras nas suas unidades escolares, para que se sintam confortáveis, se sintam fortalecidas e colaborem no acolhimento das nossas alunas. Érica, e aí? Eu recebo a denúncia e faço a comissão ali, o que a gente faz? A gente vai atrás de... Não, a escola não é uma delegacia, né? A escola vai acolher, o nosso papel principal é de prevenção e é de acolhimento. A gente vai tentar, através das ferramentas pedagógicas que nós temos, né? Eu sou professora de geografia, né? Então, assim, a minha especialização é outra, mas a sensibilidade, a empatia, o cuidado, a solidariedade feminina e feminista deve prevalecer nesse momento de tornar esse ambiente escolar acolhedor e que a gente possa garantir que essa menina ela não saia da escola, ela não perca a vontade de estudar, ela não tenha medo de estar nesse ambiente escolar, que deve ser o espaço exatamente de proteção para ela. É isso, eu agradeço, fico para o debate. Obrigada, Érica. Bom, agradecer aqui a participação também da Fernanda, Jéssica, o professor Jari, e o Deone, Jonathan, Priscila, o Luiz Paulo, beijo, Luiz, meu aluno, olha aí, Luiz, o Gerson, e minha colega a professora Marilene também que está assistindo. Bom, eu estou vendo aqui que a Ana Cristina está concordando em algumas coisas, anotando algumas coisas, e dá uma cutucada aqui antes dela fazer a apresentação, só para dizer que agora há pouco a gente estava numa reunião na escola, exatamente tratando, junto com a Grêmia e outras pessoas, psicólogas, inclusive, advogadas, sobre essa questão do Esposa de Fortal. E uma das coisas que a gente tem percebido com esse movimento é que o espontaneísmo, esperar o espontaneísmo por parte das professoras é um desafio muito grande para nós, sabe? Porque a gente se expõe há um bom tempo, nós professoras feministas, a gente fica na linha de frente, mas é tão difícil porque o conservadorismo é tão grande, o machismo ele é estrutural de fato, ao ponto de nos colocar numa situação de sempre desvantagem. São as chatas, são as reclamonas, as briguentas, né? As mal amadas, enfim. Tem sempre esse perfil que acaba nos desmoralizando para nos deslegitimar também, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar nesse processo, e aí nos debates a gente vai abrindo aí para discussões em relação a isso, o que fazer para combater tudo isso. Antes da gente passar para o debate, vou passar para a Ana Cristina, que também vai abordar essa questão da PL, da atualização do projeto de lei. Ana Cristina, que é socióloga, professora, né, ocupa em vários momentos os espaços da Secretaria de Educação de várias formas, minha colega. Muito bem-vinda, Cris, pela sua participação aqui nesse debate tão importante para todas nós. Bandeira também sua há um bom tempo, né? Também assistente social
advogada, enfim, acumula diversos conhecimentos, mas levantando a bandeira aí da defesa das mulheres, das estudantes. É muito bom tê-la aqui. Por favor, fica à vontade, Cris. Oi, gente, boa noite. Ana, é um prazer enorme estar aqui, podendo participar desse bate-papo. Muito bom estar com a Érica e com a Márcia, e vendo vários colegas, né, o Ícaro e algumas outras pessoas conhecidas colocando mensagens. É um prazer enorme. Então, eu vou tentar, assim, ser breve na minha fala, vou pegar alguns pontos que foram abordados pelas colegas, e aí a gente depois vai travando outras discussões. Bom, eu vou fazer uma correção, Ana, que na verdade eu sou pedagoga, assistente social e advogada. E aí eu dou aula no estado, eu fiz o concurso para professora de sociologia, mas eu não sou socióloga, certo? Eu sou pedagoga e assistente social, né? Por isso que eu me habilitei para fazer o concurso de sociologia. Bom, gente, com relação ao projeto de lei, né? A gente tem uma cultura no Brasil de uma necessidade de muita legislação, que às vezes acaba repetindo o teor de leis passadas. Então, a gente tem uma chamada inflação legislativa. A gente tem uma legislação avançada, no que diz respeito aos direitos fundamentais, no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente, isso a gente não nega, no que diz respeito à proteção das mulheres, mas, em contrapartida, a gente tem operadores do direito, nós temos uma sociedade, nós temos várias instituições que ainda são colonizadas pelo paradigma de uma legislação bem conservadora. Então, a gente tem uma legislação que é avançada, que tenta dar resposta às reivindicações sociais, tenta dar resposta ao movimento da sociedade, mas a gente encontra uma série de dificuldades de colocar esses direitos para realmente se concretizarem no nosso dia a dia. Então, para acionar a rede de proteção é difícil, para que a população, de forma geral, tenha acesso a essa legislação e compreenda a abrangência dessa legislação também é um desafio para a gente, né? Então, o projeto de lei, a atualização do projeto de lei, ele é muito bem-vindo. Mas, como as colegas disseram, né, ele é a primeira etapa. É importante? Porque a gente sabe que se está escrito, a gente encontra subterfúgios para não efetivar a lei, imagina se não tivesse positivado. Então, a gente sempre tem que fazer essa observação. Então, é importante a lei? É importantíssima. Mas, para além da lei, para além da legislação, a gente precisa criar mecanismos na sociedade civil, mecanismos institucionais de efetivar essa legislação para que ela possa cumprir o seu papel. E aí, vocês disseram o seguinte, as comissões vão ser criadas na escola, e eu fiquei me pensando, sabe, me questionando, sabe, Ana? A gente tem um conselho escolar, e esse conselho escolar, muitas vezes, eles não representam a comunidade escolar. A gente tem um núcleo gestor, que é escolhido de forma meritória, faz uma prova e é feita uma eleição. Então, aqui no Ceará, a gente tem esse duplo caráter, e muitas vezes esse núcleo gestor não representa os interesses da comunidade. Então, a gente tem uma crise, na verdade, de representatividade muito grande, né? Então, a gente quer que a comissão ela realmente tenha esse caráter de prevenir e de acionar o sistema de garantia de direito caso existam indícios de violação contra os direitos da criança e do adolescente.
E aí a gente tem que pensar que esse conselho, que essas comissões, que esse grupo de pessoas que vai compor essa comissão, eles também vão ficar vulneráveis. Porque a gente tem a vítima direta da violência e tem a vítima indireta. Muitas vezes, pelo relato das colegas, e eu passei por isso, as alunas acabam procurando algumas pessoas na escola, alguns professores, acabam pedindo ajuda na escola, e esse grupo de professores, esse grupo de profissionais que decidem levar adiante essas denúncias, elas, muitas vezes, os próprios denunciantes, sem ser a vítima direta, acaba carregando esse peso da denúncia. Acaba sendo... acaba se sentindo desamparado, muitas vezes acaba até adoecendo, acaba sendo perseguido dentro da instituição. Então, a gente é muito mal compreendido dentro da escola, né? A gente, assim, falando como professor, porque os próprios colegas de trabalho, muitas vezes, acham que a gente está se excedendo, que não precisava fazer isso, que não tem prova de que aquilo realmente aconteceu. Outro fato que é muito doloroso para a gente, mas que é uma realidade, é que o agressor, às vezes, é membro da comunidade escolar, às vezes é nosso colega de trabalho. Então, tem essas questões que precisam também ser levadas em consideração, porque quem vai compor a comissão também vai ficar numa situação vulnerabilizada. E aí vai precisar de uma postura da administração para resguardar, para respaldar, para endossar a ação dessas pessoas, desses colegas, desses profissionais, desses agentes públicos, né, desses agentes estatais. Eu vi que vocês colocaram no chat que a formação é fundamental, a comunidade escolar precisa ter, os professores precisam ter acesso a como acionar a rede. Realmente. A gente sabe que a formação, a gente precisa esclarecer, as pessoas precisam ser bem informadas para saber onde podem procurar, para saber até onde podem ir, que aquilo ali não é papel da escola, não é papel da escola investigar, não é papel da escola produzir provas, não é papel da escola fazer a cariação entre agressor e vítima, porque às vezes é isso que a gente vê, mas a gente não pode deixar que a escola contribua, silencie, haja através da omissão para que essa violência continue acontecendo. E é isso que a gente muitas vezes vê, né? Essa negação de socorro. E aí fortalece o agressor. A gente sabe que quando a gente se cala, o que é que acontece? O que estava acontecendo vai continuar acontecendo. E aí, como é que a gente pode se posicionar perante esses agentes estatais? A gente precisa encontrar formas de responsabilizar esses gestores, essas pessoas que se omitiram, porque, na verdade, quando a gente toma ciência de um crime, a gente tem, e principalmente quando a gente sabe que tem indícios de materialidade daquele crime, a gente precisa acionar os órgãos competentes. E aqui a gente está falando de uma criança ou de um adolescente. Então, eu tô vendo, tem todos os indícios de que aquela criança foi vítima de um estupro. Ah, não quero me meter nisso. Não, isso daí não diz respeito a mim. A escola está aqui para ensinar. Não, eu não quero que a escola se interfira nesse conflito. Isso daí é uma coisa que aconteceu na família e a gente aqui não tem nada a ver com isso. Na verdade, tem. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que a responsabilidade pela proteção da criança e do adolescente é uma responsabilidade, é uma corresponsabilidade, né, da família, da sociedade, do Estado. Então, não tem como a escola justificar a sua omissão de socorro no caso de indícios de violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente precisa dar formação para esses profissionais? Precisa. A gente precisa que
Agora, a gente, para além da formação, a gente precisa fazer com que o agente público entenda que ele pode ser responsabilizado no caso de omissão e que ele tem que agir dentro da legalidade, da ética, e tem que ter um comprometimento com a verdade, porque o que a gente vê é aquela situação assim delicada de você não querer trazer conflito dentro da escola. Olha, eu vejo que esse grupo de professoras gosta de fazer muita confusão, vive trazendo conflito para a escola. O conflito é inerente à natureza humana, o conflito é inerente a todos os espaços, sejam eles públicos ou privados, e a gente não pode se eximir dessa discussão. A gente não pode tentar dizer que não está acontecendo. A gente tem sim que discutir, a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que encontrar estratégias de superar esse problema e, como as meninas muito bem disseram, de prevenir. E aqui eu quero fazer uma ressalva, né? Vocês disseram que a escola tem um papel de prevenção, tem um papel de proteção, de apoio, de acolhimento. Então, a escola, na prevenção, na perspectiva da prevenção, ela pode trabalhar a prevenção de inúmeras maneiras, através de projetos, através do projeto Diretor de Turma, que nós temos na rede estadual, e, claro, que pensando numa estrutura curricular que contemple essas temáticas. E aí eu me pergunto, né? Hoje eu trabalho na Coordenadoria da Diversidade e da Inclusão Educacional para pessoas privadas de liberdade. Mas, há uns anos atrás, eu estava no chão da escola. E no chão da escola, a gente tinha um calendário escolar com algumas atividades no ano e alguns eventos específicos, como o Dia da Consciência Negra, o Dia da Mulher. E a gente fazia um projeto que desenvolvia durante o ano, e aí, naquele momento, a gente fazia uma culminância, organizava várias atividades. Mas aí eu fico me perguntando, será que isso é o suficiente? Será que a gente realmente está trabalhando numa perspectiva de prevenção, numa perspectiva de direitos humanos, de trabalhar as questões étnico-raciais, quando a gente trabalha aquelas temáticas na Semana Maria da Penha? Olha lá, não estou criticando que tem uma Semana Maria da Penha, mas estou dizendo o quê? Que a gente, para além daquela atividade, naquela semana, a gente tem que conquistar, tem que fazer com que essa temática seja trabalhada por todo o universo de professores durante todo o ano letivo. Porque não dá para ficar trabalhando de forma pontual. E é isso que muitas vezes a gente vê dentro da escola. Ah, minha escola trabalha com relação étnico-racial. Tá ali aquela professora Alice, eu gosto dessa temática. Então, a gente não pode atrelar o projeto político da escola a uma iniciativa pontual de professor A, B ou C. Assim como está acontecendo no caso de violência, né? Então, as alunas já sabem, na escola tal, eu posso pedir ajuda para a professora Ana Karina, na escola tal, eu posso pedir ajuda para a Érica, na escola tal tem a Joyce, tem a Ana Cristina, então não é por aí. É uma política pública que a gente quer. E a gente quer dar a essas professoras, olhando para além da vítima direta, né, dar a esses profissionais segurança de agir dentro da legalidade e de não sofrer retaliação dentro da comunidade escolar. Porque muitas vezes a gente começa assim, lá vem, aquela menina ali só fala de negro, só fala de negócio de mulher, é cheia de confusão. Então, a gente tem que dizer, olha, a gente está no nosso papel, essa é a nossa função, não tem como a gente se eximir dessa responsabilidade de fazer a denúncia, não tem como a gente se eximir da responsabilidade de tratar essa temática, não de forma pontual, mas de estender para o ano letivo todo, porque isso não acontece uma vez no ano, né? O racismo não acontece uma vez no ano, a violência contra a mulher não acontece uma vez no ano. Então, é importante esses marcos dessas atividades, do Dia da Consciência Negra, é importantíssimo. Mas a gente tem que pensar numa forma de
de proteger esses professores e também de cobrar celeridade nos processos administrativos que correm contra os agressores. E a gente tem que estabelecer um fluxo de atendimento. Não adianta criar a comissão. Sim, a comissão foi criada. E aí, o que é que a comissão deve fazer daqui para frente? A gente tem que dar uma retaguarda jurídica para que essa comissão possa agir dentro da legalidade sem precisar estar se expondo perante a comunidade. Vocês estão entendendo? Porque, às vezes, eu acho que por cautela, alguns professores até querem contribuir, querem ajudar, querem proceder à denúncia, mas não, eu não vou fazer isso porque eu quero me proteger. Eu não quero dar minha cara a bufete, né? Como se diz, eu não quero ser mal vista pela gestão, eu não quero criar problemas com os meus colegas, e assim sucessivamente. Então, eu fiz aqui outras observações, mas eu acho que basicamente era isso. Pronto, gente. A gente continua dialogando agora nas perguntas, combinado? Ok. Obrigada, Cris. Agradecer a participação da Priscila. A Amsterdã também está assistindo, colega professor Amsterdã. Bom, gente, foram várias coisas apresentadas aqui sobre a PL, né, que forma as comissões, e deu para observar pelo comentário de algumas pessoas e também pela apresentação de vocês, né, que o projeto ele tenta prevenir e aí ele aponta como perspectiva de prevenção essa questão das semanas que a Érica bem apresentou e a Cristina acabou complementando também, porque assim, gente, vamos falar sério, né? Na realidade, a escola ela é bem conteudista, do ponto de vista do papel da professora, do professor, é acabar o conteúdo do livro, né? E aí sai correndo atrás dos conteúdos, e realmente fica aquela coisa de, vai ter agora a semana disso, semana daquilo, e muitas vezes joga a responsabilidade dessas tarefas de semanas temáticas para uma professora, vai que a professora adoece, vai que a professora está de licença, enfim, naquele momento está passando por um problema, não pode. Então, não pode ser dessa forma como vinha sendo tratada as temáticas seríssimas, né? A gente tem aqui, no mínimo, 5 semanas, que, inclusive, no projeto de lei do Renato, ele apresenta aqui que já foi estabelecido que a Semana Estadual de Combate à Exploração e Trabalho da Criança e do Adolescente, a Semana Maria da Penha, Janaína Dutra, que a Érica bem colocou, né? Que mais aqui? Outras duas. A Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens, a Semana de Conscientização e Prevenção ao Suicídio, todas temáticas super importantes, tá? Aí a gente tem a discussão de núcleo de gênero nas escolas, e é uma bandeira que eu venho batendo de um tempinho para cá, por experiência própria, exatamente pelo que apresenta a Cristina, pelo que apresenta a Érica e a Márcia também, que isso é muito pouco, parece que a gente está enxugando gelo, tá? Porque primeiro que a gente não alcança todos os estudantes, então, nem venha dizer que isso vai resolver problema, porque não vai. Na escola em que eu estou, há 5 anos a gente tenta manter, porque é uma batalha cotidiana manter um núcleo de gênero na escola, encabeçado por 2 professoras, né? As 2 que estão ali na linha de frente, são as radicais, e muita gente não quer ser a radical, isso que a Cristina coloca, né? Enfim, e nesses 5 anos a gente vem tentando essa pegada de núcleo de gênero, com uma escola de mais de 2.000 estudantes, a gente não consegue formar uma equipe de 40 estudantes no núcleo de gênero. Então a gente não chega nem à ponta do iceberg aí do problema, tá? Então dizer que a questão é tão estruturada que a gente precisa ser, no mínimo, tentar coisas de forma mais profunda. E aí eu já venho mudando a minha pauta, que para mim e para outras colegas também, tem que ser no currículo. Tem que ser obrigatoriedade curricular as pautas de discussão de sexualidade, de gênero, primeiro para a criança identificar o que é violência, o que pode, o que não pode, né? O que é permitido, o que não é permitido. Quando ela identifica o que é violência, ela meio que já está quase que na condição de
passar para uma outra etapa, que é a etapa da denúncia do que ela vem passando, né? Então, eu acho que tem que ter no currículo a questão de gênero, sexualidade, as questões étnicos, raciais, não é papel de um professor, outro professor, pautar isso em determinadas datas comemorativas. Refaço aí, aliás, reforço que a Cristina colocou, é importante, mas não é suficiente para a gente combater, e a gente precisa tratar as coisas com mais seriedade, porque o que a gente fez até aqui realmente cumpriu um papel, mas um papel muito pequeno, precisa ser modificado, tá? Eu acho que o Exposit, ele também coloca isso, precisamos mudar aí o mais rápido possível. Então, quando vem esse projeto de lei, tem essa questão da prevenção, eu acho que passa pelo currículo, a questão da notificação e encaminhar ao conselho tutelar. Eu vou dizer um outro problema em relação a isso que eu identifico, tá? Por exemplo, a escola em que eu estou é uma escola bem central. E aí, lá a gente recebe alunos de várias regiões, de toda a cidade de Fortaleza. E a gente sabe que o conselho tutelar, ele vai agir conforme o lugar de moradia daquele estudante. Então, já aconteceu o caso da gente vai procurar o conselho tutelar, não é esse conselho tutelar, é outro conselho tutelar. Não é outro, e a gente fica num jogo de vai para um, vai para outro. Então, é outro problema que a gente tem que solucionar. Tem que ter formação, inclusive, para saber como encaminhar como notificar, como encaminhar o conselho tutelar. Tudo isso exige formação, nós não aprendemos, não é uma coisa assim, é professor, sabe fazer tudo, não é isso, né? Mas infelizmente joga tudo para cima do professor. E uma outra coisa, que também é estrutural, acolher parece fácil, mas não é não, viu? Eu estou vendo aí pelo próprio Exposit Portal, gente, é uma minoria de professores que estão acolhendo as meninas, viu? A maioria questiona os estudantes, estão questionando os estudantes. Isso é muito preocupante, porque muitas vezes não quer se expor, ou, enfim, é o que a gente chama de passar pano, né? Aquela condição de normalidade, que é uma normalidade opressiva e violenta para as meninas, às vezes não importa para o outro, falta empatia. Então, o acolhimento é importante, mas ele não se dá se não tiver um trabalho de sensibilização também por parte dos professores. Não é ser professor e vai virar uma pessoa maravilhosa. O Exposit também mostra isso. Há assediadores, porque há uma relação de poder numa sociedade tão machista como a nossa. Eu queria abrir essa discussão em cima do que algumas pessoas colocaram, né, sobre a bandeira que vocês também apresentam, da necessidade de assistentes sociais, que foi reforçada aqui nos comentários, de assistentes sociais nas escolas. Psicólogo, foi aprovada uma lei, né, no ano passado, agora em 2019, mas a gente se encontra num governo tão devastador do ponto de vista da educação, que a educação ela só consegue andar para trás nesse governo Bolsonaro. Né, e a gente quer ver implementar essas aprovações aí, que foi importante em relação a psicólogos, mas a gente quer ver a coisa sendo efetivada mesmo. Tem alguns comentários aqui, o Berlim fala, né, assunto de extrema importância, o Jari joga para humanas, é exatamente isso, Jari, joga para humanas a semana de africanidades, né? E aí fica só aquela semana sendo colocada como se fosse resolver o problema do racismo estrutural também na nossa sociedade. A Marilene está dizendo assim, a gente quase pede favor para discutir os chamados temas polêmicos na escola. É verdade, a gente fica pedindo para discutir, e olha, a gente não tem tempo, hora reservada para isso. É aquelas professoras voluntaristas, espontaneístas mesmo, que inclusive cumpre horário para além da carga horário mesmo de trabalho. A gente fica depois reunindo, tentando conscientizar, estudando gelo. Né? Então a gente quer mudar, e eu queria abrir aqui essa churrada de coisas aqui que foi apresentada. Desculpa ter jogado tantas coisas ao mesmo tempo, mas aí eu quero passar novamente para vocês pegarem o que vocês acham que a gente tem que reforçar nesse momento, e agradecer demais a participação de vocês. Eu posso começar com a Márcia, então? Faz assim, Ana Karen. Primeiro, assim, agradecer esse momento, porque a gente precisa discutir muito isso, né? E aí, a gente precisa juntar também. O que aconteceu nesse tempo todo? A escola estava muito sozinha, né? Então, a escola, ela fica lá, e às vezes, conversando com os professores, eles sequer se reconheciam
como parte do sistema de garantia de direito. Então, isso é muito complicado, porque aí a gente quer resolver coisas muito sérias e gravíssimas que a gente não vai conseguir só, né? A questão do fluxo. Existe um fluxo que a lei estabelece e tudo, mas a gente não consegue esclarecer esse fluxo e trabalhar esse fluxo porque não há uma conexão de todos nós, né? O Conselho Tutelar, a escola, os CRAS, os CRES, a polícia, todo mundo junto. E aí a gente não consegue, essa engrenagem, ela não está funcionando legal. Então, são desafios que a gente precisa vencer. Eu fico esperançosa quando a gente pauta isso, quando a gente vem e está falando sobre isso, eu fico... É triste saber o que as meninas estão passando, mas eu fico com mais esperança porque elas estão gritando, né, acharam um jeito, se a gente não deu espaço, elas acharam um jeito de gritar, né, e aí a gente vai ter que escutar. Então, isso é agora que a gente precisa se preocupar com tudo isso. Há muitas dificuldades, né, de 2012 para cá, eu já ouvi muita coisa. Mas a gente precisa pautar, é a obrigação que a gente tem, nós escolhemos, né, ser defensores de direito, e aí é muito complicado, mas a gente precisa fazer isso e precisa estar junto. Acho que quando há uma coletividade, as coisas ficam menos complicadas. A gente chamar o Conselho Tutelar para conversar, chamar a polícia para conversar, o sistema de segurança é complicadíssimo nesses casos, porque o Conselho Tutelar a gente chama para conversar e ainda ajusta algumas coisas. O sistema de segurança é gravíssimo quando vai tratar um caso. E os professores dizem assim, complicado isso aí. Né? Então, e o sistema de justiça está aprendendo ainda. Então, eu acho que tem muitos desafios, sim, mas a gente precisa fazer. Se a gente fosse olhar para os desafios, acho que o Estatuto não estaria completando 30 anos. Né? Então, o Estatuto está aí, a gente venceu muita coisa, a gente tem Conselho Tutelar, a gente tem uma rede com muitas fragilidades, mais uma rede que tem, a gente avançou em muita coisa. A gente está comemorando agora 30 anos, com desafios, mas a gente avançou. Tem um governo complicadíssimo, mas a gente vem avançando. E agora as meninas gritam. Então, eu fico com a esperança da gente junto fazer isso e chamar a escola para dentro desse sistema de garantia, não deixar a escola só. Né? Fazer tudo sozinho não tem a menor condição. Então, a escola tem que ser acolhida também pela rede de proteção. E a gente tem que chamar essa rede de proteção e dizer, vamos acolher a escola porque ela não pode ficar só. Mas eu fico muito esperançosa, principalmente em momentos que nem esse. Eu agradeço demais e ouvir, estar aqui com colegas, estar aqui com o pessoal do bate-papo, que aí tem coisas que vão colocando. Então, muito obrigada por esse momento e que a gente continue desfazendo essas discussões. Obrigada, Márcia. Vamos passar, então, para a Érica. Bom, são desafios, né? Tá dando para ouvir bem? Sim. São muitos desafios, né? Mas eu queria começar por isso, né? Uma das coisas que a gente colocou aqui, que apareceu em várias falas, né? Que são sempre, a gente, quando está no chão da escola, a gente fica angustiada mesmo, né? Ainda mais a gente que tem essa empatia, essa sensibilidade, esse compromisso, às vezes a gente fica, né? Eu disse essa semana numa reunião de escola, que diz assim, olha, gente, todo mundo sabe, né? Eu sou a doida do rolê, a feminazi e tal, mas eu vou dizer mesmo, né? E concordo com a fala de que às vezes a gente se sente sozinha, às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Às vezes a gente fica cansada, né? Porque fica com esse estigma. Mas eu queria lembrar uma coisa muito importante, que é o conflito, ele só existe não porque a gente o revela, né? Esse conflito, nesse caso do exposed, ele só existe porque existe um agressor. Então, essa nossa inquietação, essa nossa dificuldade de falar sobre o assunto, esse nosso medo, né, de enfrentar, né, os leões, né, que aparecem nas escolas e na internet, etc. Tal, é importante a gente ir buscar forças, porque a culpa não é nossa. A gente está revelando isso, as meninas estão gritando, a gente vai fazer esse acolhimento a elas, a culpa é do agressor, né?
Então, se a gente lembrar disso sempre, a gente sempre vai buscar uma forçazinha a mais para que a gente consiga não só acolher as meninas, mas também se fortalecer entre mulheres, né, profissionais das unidades escolares. Então, eu queria fazer essa lembrança. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente vai conseguir apoio, mas se a gente se agarra, se lembra disso, né, a gente vai conseguindo um elemento a mais, uma pessoa a mais, uma força a mais para fazer. Concordo com a Márcia que a gente já tem uma estrada, né, nesse processo. Ela lembrou muito bem, o ECA está fazendo 30 anos. Então, inclusive, essa ideia, essa concepção de infância e adolescência, historicamente, ela é muito recente, né? Então, de fato, a gente não vai conseguir, de imediato, resolver todas essas questões que o patriarcado nos traz, né? A sociedade, ela é patriarcal, ela é machista, né? Não é de hoje. Historicamente, as mulheres são agredidas, são subalternizadas, né? Não que só as meninas estejam, né, sendo agredidas nas escolas e nas suas casas, mas a agressão às mulheres é um fenômeno social e histórico, né? Então, isso é muito marcado na nossa sociedade, no mundo inteiro, né? Infelizmente. Então, a paciência histórica, às vezes, ela é importante para a gente entender o processo. E para a gente poder dar conta dos casos reais, né, da vida daquela menina que está sendo afetada, eu acho que a gente tem que se agarrar no nosso dever enquanto docente. Márcia lembrou aí da legislação existente, que o professor, a professora, ela tem sim uma responsabilidade, né? Se a gente não foi formada para isso, se a gente não tem o devido acolhimento na escola para isso, para que a gente seja preparada, é uma outra luta. Para que a gente tenha formação, para que a gente tenha os psicólogos e as psicólogas, as assistentes sociais, para que a gente tenha formação interdisciplinar. Os homens precisam participar das formações, porque quando a gente leva para a escola, para outros espaços, que é para falar sobre enfrentamento à violência contra a mulher, eles acham que é um debate só de mulheres. Não, né? Os homens precisam participar desse debate, né? Eles, na sua grande maioria, são os agentes da violência. Então, a gente precisa, sim, conversar com eles, né? E eles precisam se deparar enquanto machistas, reconhecer esse papel enquanto machistas e se deparar com a violência que eles provocam, né? Como eles gostam de dizer, consciente ou inconscientemente, né? Porque muitos colocam nessa casa aí da inconsciência, eu não sabia, né? Então, a formação serve para isso também. Olha, a partir de agora você sabe, né? Se você tinha essa desculpa antes, agora você não tem mais, né? E todas essas semanas que a gente faz na escola, previstas ou não em legislação, elas também têm que não só dialogar com estudantes, mas também com docentes, né? Eu enfrento essa dificuldade, né? Quando é para fazer a Semana da Consciência Negra, como eu sou a única professora que me reconheço como negra na escola, essa tarefa sempre é minha, né? Mas também é meu papel e o meu dever ajudar na formação de outras pessoas para que isso não fique dependendo de mim. Também é minha função e o meu dever cobrar da gestão e cobrar da secretaria que isso seja compartilhado, que isso seja interdisciplinar, que tenha o apoio pedagógico de formação para todos os setores. Então, a luta não é fácil, o desafio não é novo e não vai acabar agora, né? Mas, como eu gosto de dizer, foi o lugar que a gente escolheu no mundo, né? Então, é a nossa tarefa de hoje e de sempre, né? Vamos dizer assim, tá sempre nessa busca de melhoria, de interação e de superação desses desafios. Nesse caso do abuso sexual em relação a crianças e adolescentes, o conflito está posto porque existe um agressor. E a nossa tarefa é proteger essas vítimas e colaborar na responsabilização desses agressores. E aí a gente contribui no elemento pedagógico, na militância e na formação e na criação, enfim, legislativa, né? Esses são elementos que precisam se
juntar, se conectar para que a sociedade possa avançar. E eu vou tentar concluir com um exemplo particular. A minha escola não ficou livre, né, do exposed, né, e de outras situações. Mas nós tivemos momentos passados, inclusive, que a gente teve, sim, responsabilização do agressor. Isso só foi possível, né, o encorajamento de uma menina fazer uma denúncia formal, isso só foi possível depois de muito trabalho pedagógico, de muita atenção e cuidado, né, e observação do conjunto de professoras da escola, para que a gente conseguisse ficar atenta, para que a gente conseguisse observar, para que a gente fizesse movimentações dentro da escola para proteger as meninas e encorajá-las para fazer as devidas denúncias. E ao fim, não sei se ao fim, na verdade, né? Mas durante o processo, a gente teve um agressor responsabilizado. Demorou? Demorou. Foi fácil? Não foi, não. Foi difícil, levou uns 3 anos para que isso acontecesse. Talvez, inclusive, as vítimas, né, pontuais, elas, pelo tempo que demora, elas podem achar que nada está sendo feito. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar também é que, mesmo que esse processo demore, a gente está protegendo as que seriam futuras vítimas. Isso também é uma coisa que me faz caminhar nesse processo de ter a serenidade, porque sim, dá muita raiva, sim, você quer punir, sim, você quer uma resposta imediata, isso acontece com todas nós, né? Porque a gente sente, inclusive, na pele. Quem aqui entre nós, de todas as mulheres que estão aqui nessa roda, nunca foi agredida mais ou menos, né? Nunca foi assediada mais ou menos, seja na rua, no ônibus, né? Enfim, nas diversas situações onde nós somos expostas, né? Cotidianamente. Nós sentimos isso na pele. Então, a gente fica angustiada porque quer mesmo, sente raiva, quer que o negócio seja resolvido de imediato, mas nós, profissionais, docentes, né, gestores, né, parlamentares, temos a obrigação de pensar o agora, o aqui e o futuro, né, para que a gente proteja as vítimas de agora e evite que hajam novas vítimas para frente. Então, a legislação é importante, o fortalecimento das meninas é fundamental, o acolhimento e a exigência de que docentes sejam formados, preparados para esse acolhimento e para reconhecer as agressões são fundamentais, e a gente vai juntando esses elementos durante o processo de luta, militância, para a qual nós, né, nos colocamos no mundo, né, na vida, e coloco aqui também, continuo me colocando à disposição nos diversos espaços de atuação para esse papel, com essa tarefa, e colaborando com as demais companheiras. Obrigada. Obrigada, Érica. Obrigada por nos identificar aí, né? Eu acredito que esse perfil aí que você traça aí chega a todas nós, porque existe sim as mulheres que lutam, né? Enfim, não somos só esse perfil ruim, muito pelo contrário, né? Tem muitos professores que sofrem, o Berlim colocou isso, né? Que sofrem vários tipos de violência, nós professores, nós somos uma categoria muito adoecida também, né? Que precisa também de acolhimento e de reconhecimento. A gente não pode tornar essa minoria de assediadores o perfil de toda uma categoria que luta muito, que tenta resistir a esses duros ataques aí, tenta qualificar a educação de alguma forma. Mas a discussão é tão necessária porque não só diante dos casos dessa minoria que nos enoja, mas porque nos é colocado muitas obrigações, né? Por isso essa bandeira de ter serviços sociais nas escolas, de ter psicólogo, porque a gente também precisa dessa rede de apoio dentro das escolas, porque nós não podemos dar conta de tudo isso que é colocado para todos nós, né? Bom, tem algumas pessoas nos assistindo, queria agradecer aí o Sérgio pelo carinho, obrigado, Sérgio Abreu. A Rebeca, ela diz que é preciso fortalecer as mulheres, mas também é preciso a gente destruir a masculinidade tóxica, porque senão, gente, é tanto peso para a gente fazer tanta coisa, né? Que a gente não aguenta, né? Então, é preciso ser muito forte, mas também é preciso destruir essa masculinidade tóxica
que acaba nos afetando de alguma forma, às vezes mais violenta, às vezes menos, mas que chega em todos nós. Então, vou passar agora para a Ana Cristina, para ela fazer o fechamento dela, tá? Por favor, Cris, agora é com você. Tá, Ana. Bom, gente, para finalizar, eu acho que a gente tem que fortalecer uma premissa da escola, né? Como vocês muito bem colocaram, a fala de Paulo Freire, que a escola é um espaço plural. Então, a gente não pode pensar em uma escola plural com um currículo singular. Então, esse currículo precisa também ser plural. E a escola, necessariamente, para acolher essa pluralidade, ela precisa ser laica. Ela precisa ser um espaço de discussão e de aceitação desse universo tão diverso de pessoas, né? De gêneros, de etnias, de classes sociais, de subjetividades. Então, a gente não pode arredar o pé disso, né? Isso é um pressuposto civilizatório. A gente não pode acatar que venha, que um modelo de escola, um único elemento, um único projeto político-pedagógico possa ser imposto, possa nortear toda a educação. Então, essa luta por uma escola realmente pública, a gente tem que abarcar essa parceria da escola com a comunidade, fortalecer esse vínculo da escola dentro daquele território. Às vezes, nós notamos que a escola ela fica muito ensimesmada e não está disposta a esse diálogo com a comunidade. Então, essa abertura para a assistência social, para as outras atividades que estão acontecendo, para as outras políticas públicas, sejam públicas ou não, para o que está acontecendo na comunidade, é muito importante para poder fortalecer o ambiente escolar. A escola tem que ser apropriada pela comunidade. Então, eu vejo que a gente precisa aumentar essa rede de apoio, institucionalmente falando, né? Porque se tiver esse fortalecimento, com certeza, os professores vão se sentir mais firmes na luta. Eles vão se sentir mais amparados. E aí, a gente também vai ter mais possibilidades de construir um diálogo com os nossos colegas, com a gestão, enfim, com as demais pessoas que fazem parte desse universo que é a escola, de um novo processo civilizatório, de um novo paradigma civilizatório. Porque o que a gente vivencia hoje é uma descivilidade, né? A gente está num estado de dessensibilização. Então, a gente precisa, sim, a Érica falou muito bem, que é um processo, Érica, realmente é um processo. Durante as atividades, as semanas culturais, as semanas específicas, temáticas, seja que discute violência contra a mulher, seja com relação a étnico-racial, ou as outras temáticas, é um processo de ensinar e de aprender. E de troca também de saberes com os outros professores, né? Então, que a gente possa encontrar estratégias de se comunicar melhor, de tentar estabelecer um diálogo mais construtivo com os colegas, e eu falo isso por mim porque eu me considero muito afobada e muito... tenho um perfil, assim, de uma fala pouco pacífica, pouco mansa, tenho que me trabalhar muito nesse aspecto, mas é descolonizar mesmo a nossa perspectiva de escola, de currículo e de sociedade. Então, essa a minha mensagem, tá, gente? E vamos ver o que é que as pessoas estão comentando
E finalizo por aqui. Obrigada. Desculpa, gente, não liguei o microfone. Adorei aí a sua definição de afobada, viu, Cris? A Rebeca aqui recentemente disse que eu sou muito ansiosa. Ana, você é muito ansiosa, você sofre de ansiedade política, porque você quer resolver as coisas logo e as coisas têm o seu tempo. Mas é isso, né? A gente quer tanto desejar a gente deseja tanto um mundo melhor e quer mudar tanto esse mundo, que às vezes a gente fica bem afobada com algumas coisas. E a gente está falando aqui de relações humanas, né? E são relações que às vezes a gente vê retroceder e se assusta com isso, né? Claro. Então, questões que já deveriam a gente estar, né, bem à frente, como a questão racial, a questão de gênero, a gente vê coisas bem toscas, nos assusta muito, nos preocupa muito. Por isso, muito rico esse debate com todas vocês, tá? Queria agradecer demais vocês terem aceito esse desafio de estar colocando a cara, se expondo, né? É muito importante que tenha mulheres assim, para que a gente possa estar juntas aí, brigando, sim, somos briguentas, porque a gente quer um mundo melhor, a gente quer relações humanas melhor, e a gente não vai deixar esse conservadorismo nos atropelar, né? Por mais que ele queira, a gente vai ocupar tudo que for possível a gente ocupar, e com muito afeto, mas também com muito pé na porta. Então, agradecer demais a presença, a participação da Márcia, falas maravilhosas. A Érica, minha companheira Érica, muito bom te ouvir sempre. E a Ana Cristina, está com um tempinho que a gente não se vê, mas também é muito bom a gente estar juntas com essas bandeiras, todas nós mulheres, né, querendo mudar aí, sim, esse mundo, sim, somos usadas, sim, somos briguentas, e vamos continuar assim por nós, pelas nossas, né, entre aspas, nossas meninas, a gente quer um mundo melhor para ela, para os nossos filhos, para os nossos netos, e vamos trabalhar aí, sim, por transformação. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, tá? Eu vi que a Marlia também acompanhou, beijo, Marlia, e outras pessoas também que estavam nos assistindo. Muito obrigada, gente, boa noite. E domingo nós vamos discutir também mulheres. Obrigada, Márcia, beijão. Beijo, Érica. Beijo, Cris. Tchau, gente. Boa noite.